Tá começando mais um episódio do Money Play, podcast criado para jogar uma luz no mundo das finanças, comigo, Fabrício Duarte. E hoje eu tô aqui com um mestre em economia. Ele é formado em economia, fez doutorado, fez mestrado em economia. Então quando eu falo mestre, é mestre de verdade mesmo. Tá? Eu tô aqui com o Paulo Gala. Bem-vindo, Paulo. Tudo bom, Fabrício? É um prazer estar com você aqui, com todo mundo. Prazer é nosso. Obrigado por ter aceitado o convite. E, Paulo, eu queria, antes de entrar no interesse pelo mundo das finanças, né, entender um pouco mais da tua história, eu queria falar um pouquinho de economia, porque a gente estava até batendo um papo aqui antes de começar a gravar. É um tema que ele é um pouquinho complexo, né? Não é tão simples de entender, tem muita coisa. Então, tem como você dar um resuminho do que é economia e quais são as bases dela aqui no Brasil, o que a gente tem que se preocupar? Só um resuminho. Boa. Eu costumo falar que a economia pode ser algo simples, né, se você procurar entender o passo a passo da economia, né? No fundo, todo mundo é um economista, porque tudo que você faz no seu dia a dia envolve questões financeiras, né? Todas as questões financeiras e econômicas estão presentes no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, onde você trabalha, quanto você ganha, o que a sua empresa faz, como é que o país está indo, se está crescendo, se não está crescendo, ou de repente você ficou desempregado, de repente você resolveu investir, você resolveu poupar. Então, todas essas questões são questões de economia, né? Aliás, é isso que os economistas estudam, né? Eles estudam como é que se produz riqueza, como é que se ganha riqueza, como é que se perde, né? Então, qualquer coisa que você faça na sua vida que diz respeito a dinheiro, a ganhar ou perder, é um tema de economia, né? Então, no fundo, todo mundo é um mini economista ali, meio que sem saber, né? E eu tento incentivar as pessoas a estudar um pouco mais de economia para entender isso de maneira mais organizada, né? Por que é tão distante o cara que faz essa mini economia que você falou, né, o pequeno economista, e o cara que estuda economia mesmo? Por que tem esse distanciamento e esse cara não consegue entender muitas vezes o que você mesmo vai falar? Ser economista de si mesmo é você tentar entender um pouco do que está acontecendo com a sua vida. Quando você vai estudar economia de maneira formal, né, você faz uma graduação em economia, um mestrado, um doutorado, vira professor, né, eu dou aula de economia há 20 anos. Você vai tentar entender o que acontece com a economia do país, da sua cidade, da região, ou da economia que afeta o mercado financeiro. Então, aí realmente você precisa se esforçar mais, né? Porque tem mais elementos, mais questões ali para você entender do que apenas o seu dia a dia. Mas, no final das contas, para você entender o seu dia a dia, você precisa entender um pouco da economia como um todo, né? O que está acontecendo com o seu país, o que está acontecendo não só com o seu país, tem que entender até o que está acontecendo com a China, com os Estados Unidos, né? A economia, ela é toda conectada, né? Ela é toda interligada, né? O mundo inteiro, né, tá ligado? Não é nada independente. O que acontece aqui influencia lá, o que acontece lá não precisamos nem falar, né? Influencia pra caramba aqui, né? Mas você falou que também é professor, hoje você dá aula na GV. Isso, dou aula na GV há 20 anos já, vou ganhar um troféu de plaquinha de professor de 20 anos, já não sei nem como, cara, tô dando aula há 20 anos, assim, um negócio heróico, assim, né? Mas agora indo mesmo pro comecinho, né, da história com finanças, como começou o seu interesse, por que você entrou nesse mercado? Cara, a primeira vez que eu comprei uma ação, que eu fiz um investimento foi em 1995, né? Já lá se vão, não sei nem quantos anos, né? Mais de 25 anos. Eu entrei na faculdade de economia em 94, né? Foi, se não me falha a memória, foi em 94 na USP, na FEA USP, e eu fui parar em economia por uma situação meio curiosa, assim. Eu sempre gostei muito de estudar história, humanas, mas eu também gostava muito de exatas, né? De matemática, de física, de química. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, eu vi que tinha uma coisa chamada economia, que eu nem sabia direito do que se tratava, né, naquele manual do vestibular, mas estava escrito lá que tinha humanas e exatas. Eu falei, opa, então é esse aqui que eu vou, porque eu quero ter os dois, né? E assim que eu entrei na faculdade, se falava muito de investimentos, de ações e tal, eu já entrei e já fui atraído por aquilo e já comecei a investir, né? Então, desde que eu me entendo por que eu comecei a estudar economia, eu já faço investimentos e já comecei por esse caminho, nunca mais parei, né? Depois que eu comprei a primeira ação, fiz meu primeiro investimento financeiro, nunca mais parei, assim. E aí você aprofundou mesmo no mercado, você estudou, fez todas as formações em economia e em paralelo você investia pessoa física, continuou nesse... Isso. Eu fui seguindo, fiz graduação, aí fiz mestrado, e aí eu sempre tinha a minha carteira, que eu ia, enfim, estudando, pesquisando, investindo. E aí teve uma passagem importante, que quando eu terminei o doutorado, eu fui convidado lá na GV para coordenar o mestrado profissional.
que é um curso muito focado para quem trabalha no mercado financeiro, né? Isso foi 2007, 2008. E aí eu me aproximei muito da galera que trabalhava e tal, né? E acabei entrando formalmente no mercado financeiro mesmo em 2011. Então aí já fui de cabeça mesmo, né? E aí, ali você rodou um pouquinho, né? A gente vai falar um pouco do que você já fez no mercado, mas o cara que estuda economia, quais são as portas que ele tem para bater de trabalho? Para que área que ele pode atuar? Cara, essa pergunta é maravilhosa. Existem dois grandes empregadores do economista, né? Um é o mercado financeiro, né? Eu diria que 70% das pessoas que estudam economia vão parar no mercado financeiro, e o outro é o governo. Os dois grandes empregadores de economistas são o mercado financeiro e governo. Claro que tem economistas que vão trabalhar em empresas, grandes empresas, né? Tem economistas que viram, sei lá, empreendedores, abrem sua própria empresa, mas os grandes empregadores, de fato, são, além, obviamente, dos que viram professores e que ficam na universidade, mas o mercado financeiro, né? Tanto é que a maioria dos meus amigos hoje trabalha em banco, mercado financeiro, São Paulo ou Rio, aliás, mais São Paulo, né? Porque o Rio meio que veio para São Paulo, né? E governo, muita gente em governo. Isso é legal, assim, tem um amigo que foi trabalhar na ONU, foi trabalhar sei lá, no BIS, né, foi para a Suíça, foi para Banco de Desenvolvimento da Ásia, foi trabalhar no BNDES. Tem um mercado de trabalho interessante, menor, né, mas interessante também para quem estudou economia em governo, né? Sim, é um pouquinho mais específico, né? Quem vai trabalhar no governo. É um pouquinho diferente. Sim, você tem que ter uma vocação mais pública, né? Porque quem vai trabalhar no governo é um cara que está preocupado com questões públicas, né? De desenvolver o país, melhorar a vida das pessoas, né? Mas para você ficar no mercado, além de ter conhecido o pessoal, né, de ter trabalhado junto, você ter estudado junto, né? Você teve algum pontinho que foi determinante para falar, putz, eu quero seguir nessa carreira aqui, para dar aula, pelo menos todo mundo que eu converso fala, foi acontecendo e eu fui, né? Mas no mercado, teve alguma coisa que foi determinante? Não, esse interesse eu sempre tive por investir, né? Eu acho que o que me atraiu no mercado é que eu passei a investir de uma maneira profissional, né? Porque eu era um investidor pessoa física, né? Que eu, enfim, estava aprendendo e tal, e o mercado me deu a oportunidade de entender mais como as coisas funcionam, né? Então eu fui... essa pergunta é interessante, porque quando você é um investidor pessoa física, você nunca está lá dentro da máquina, né? Então eu tinha uma curiosidade de ver a máquina por dentro, né? De abrir a caixa preta. Eu falei, puta, como é que será que é ser um gestor de fundo, ser um economista de banco, ou um economista de uma corretora, né? E estando lá dentro, aí você vê a máquina por dentro, né? Então, quando eu estava lá coordenando o mestrado, eu sempre dei aula de macro, né? Que tá ligado com essas questões de câmbio, juros, bolsa, etc e tal. Então, quando eu tive essa oportunidade de entrar de fato, eu falei, puta, aqui que eu vou conseguir agora realmente aprofundar o meu conhecimento de economia e de finanças, né? Então, foi isso que me atraiu. Na verdade, no final do dia, é uma curiosidade intelectual, né? Você falou um negócio interessante. Foi aí que eu consegui entender mais de finanças. Finanças e economia são lados diferentes, são lados opostos da mesma moeda? Eu sempre achei que era a mesma coisa, né? Pelo menos até determinado momento. Vamos dizer que são dois lados da mesma moeda. São dois lados da mesma moeda, porque quando a gente fala de finanças, a gente está principalmente pensando no preço dos ativos, numa ação, na bolsa, nos títulos públicos, nos títulos privados. Então, o que a gente chama de área de finanças estuda o preço dos ativos, a precificação dos ativos. Por que a bolsa subiu, caiu? Por que uma empresa tem tal múltiplo X, múltiplo Y? Por que a curva de juros se comporta dessa maneira, XPTO? Então, o lado de finanças é um lado de entender o movimento dos ativos financeiros. Só que os ativos financeiros estão lastreados na economia. Então, os ativos financeiros não surgem do nada, né? Os ativos financeiros, eles resultam da atividade econômica, do funcionamento da economia. Então, ligando a tecla SAP, né, traduzindo. Você, por exemplo, você ganha o salário, aí você poupa, você pega a sua poupança e põe no mercado financeiro. Isso virou um ativo financeiro. Então, as empresas têm lucro, aí elas pegam esse lucro e depositam num banco, ou um banco empresta dinheiro para alguém. Então, os ativos e passivos financeiros são o outro lado dessa moeda da economia. Então, na minha cabeça é impossível entender finanças sem entender economia. Mas também é impossível entender economia sem entender finanças, né? Que no fundo é a mesma moeda, né? Então, isso ao longo da minha carreira, foi ficando cada vez mais claro, né?
Até porque eu era professor de economia de um lado e financista do outro, né? Então as coisas meio que iam se encaixando, né? Você passou pelo mercado financeiro como gestor de fundo, você trabalhou em corretoras mesmo, como economista da corretora, como que Sim. foi? Sim, eu comecei em 2011, final de 2011, 2012, como economista de corretora, era economista-chefe da corretora, e aí era bem legal, porque eu estava ali no meio daquele tumulto, né, cara? Me lembro como se fosse hoje, né? Aquela adrenalina. Que ano que foi? Foi 2012. 2012? Aí você ainda... 12. 12. Você já 2012. dava aula, então você... Já dava aula há mais de 10 anos. Ah. Já dava aula há mais de 10 anos, já investia desde os anos 90, enfim, já tinha muita participação no mercado como investidor, mas nunca do lado de dentro, né? Aí eu fui para a corretora, aí depois, na corretora eu fiquei uns 2 anos, aí depois me convidaram para ir para a gestora. Aí né, então eu comecei no sell side, né, para usar o jargão, sell side fazendo análise, cenário, etc e tal. E aí me convidaram para ir para a gestora, aí eu virei fui pro lado de buy side mesmo. Aí eu subi para gerir fundos, né? Aí já foi uma outra adrenalina, porque quando você está no sell side, você está dando ideias de investimento. Quando você está no buy side, você precisa comprar alguma ideia de investimento, né? Com o dinheiro de alguém, ou seja, o nível de responsabilidade é muito maior, né? E aí fiquei um bom tempo na gestora. Eu fui gestor de multimercado, de renda fixa, depois fiz gestão de fund of funds também, depois acabei virando CEO de uma gestora, então também tive experiência bastante de gerir times, né? Não só investimento, como times também, né? E sempre dando aula de economia, nunca parei, né? Isso é bom, né? Te manteve perto aí, né, para se manter alimentado dos dois lados da moeda, né? Exato. Agora, como foi você migrar? Você não tinha esse contato, você só gerava talvez o relatório, fazia as pesquisas como economista, e aí você passar a comprar os ativos. Isso. Como é que foi para você? Você pegava em fundos abertos mesmo, ou era mais fundo fechado? Não, aí o nível de adrenalina multiplica por 10, né? Porque uma coisa é você escrever, quando você está sugerindo ideias de investimentos, você não tem a adrenalina de perder dinheiro ou ganhar dinheiro, né? Porque no final do dia o que gera adrenalina é você perder ou ganhar. Então uma pessoa de sell side, ela não perde dinheiro ou ganha dinheiro, ela dá ideias de investimento para alguém perder ou ganhar. Quando você está no buy side, aí já muda de figura. Porque daí não existe eu acho que, né? Eu acho que é uma figura de sell side, né? No buy side eu compro, eu vendo. Eu compro, eu vendo, eu ganho dinheiro, eu perco dinheiro. Então muda completamente, né? Aumenta muito a responsabilidade, só que também é muito mais emocionante, né? Porque você está ali realmente fritando ali, como diria o outro, né? E a performance foi boa quando você estava Foi boa. A gente pegou uma fase boa, que teve muita oportunidade ali em 2014, 15. O mercado de renda fixa estava, assim, eu costumo brincar, eu acompanho o mercado desde os anos 90, mas eu vi coisas ali, por exemplo, juro longo a 18%, a gente comprava LTN a 18%, pré-fixado, assim, eu olhava aquilo e falava, cara, não, tem alguma coisa muito errada, porque não é para uma LTN de 4 anos pagar 18% nominal, né? NTNB pagando 8,5%, assim, IPCA mais 8,5%, então foi uma fase boa ali, claro, muito estresse, porque teve impeachment, enfim, a Bovespa caiu para 40 mil, né? Mas foi uma fase boa, foi uma fase legal. E o fato de você estar ali com o pé na economia sempre, né? Toda a formação economista e dando aula, te ajudava nas decisões, para você ter mais esse conhecimento aproximado da economia? Assim, minha cabeça é totalmente fundamentalista, assim. Eu só consigo investir em renda fixa, em ações, com uma cabeça muito fundamentalista. E isso tem a ver com o meu lado economista, né? Então, por exemplo, quando eu monto uma posição pré-fixada, uma posição em juros, o cenário econômico está muito presente ali na minha cabeça. Então, isso é o que vamos dizer assim, que me dá o fundamento para eu tomar as posições, né? Quando eu visto numa ação, né, eu tenho uma cabeça de economista como é que está esse mercado aqui, quais são os concorrentes, qual é o potencial de upside, o produto dela é bom, é um produto diferenciado que só ela sabe fazer. Então, assim, o fundamento econômico é muito presente em mim, né? E isso me ajuda demais, né? Porque senão eu não teria convicção para tomar as posições, né? Isso faz o fundamentalista, ele vai a fundo na análise, e aí você ia nas empresas, você pesquisava mais, você tinha mais facilidade também para poder entender o que era ruído, o que era informação válida. Né? Exatamente. Mas em algum momento você deu uma pisada fora da estratégia? Tipo, vou virar um analista gráfico aqui. Não, você comete vários erros, né? Eu acho mas os meus erros foram mais assim, de muita alavancagem, cálculo errado de liquidez. Eu acho que é menos até de sair da estratégia, mas da calibragem da estratégia, né? Porque isso é uma coisa também que
o fato de você virar gestor te ajuda, porque é a sua administração emocional. Porque É importante isso, isso no mercado? Isso é fundamental, eu acho, fundamental. Eu tinha um amigo que falava, ele tinha uma frase curiosa, ele era gestor de um fundo, acabou indo mal, se deu mal e tal. Mas ele tinha uma frase que era o seguinte: se você está conseguindo dormir, quer dizer que você está com um nível de risco muito baixo, você precisa tomar mais risco. Você não pode dormir. Você tem que tomar um nível de risco que não te deixe dormir. Mas eu, obviamente, discordo disso, né? Mas essa frase dele é maravilhosa, porque, assim, eu acho que exatamente o que você tem que fazer é tomar um nível de risco que te deixe dormir. Porque se você não está conseguindo dormir, quer dizer que a sua psicologia está toda atrapalhada. Então, se a sua psicologia está toda atrapalhada, quer dizer que você vai tomar decisão errada, né? Eu lembro até de um... Assim, um dia um amigo me mandou um vídeo de um trader, assim, que o cara era um trader grafista, né? Aí o cara ficava tão ansioso que ele ficava raspando o pé no tapete, e o tapete do cara tinha um buraco já. Porque o cara... Era meio de sacanagem o vídeo, mas é isso, porque o cara, às vezes o cara monta um trade que ele tá completamente perdido, e ele não tem onde se agarrar, e ele faz uma alavancagem gigante, e aí aquilo dá um nível de ansiedade no cara que ele já nem sabe mais o que ele tá fazendo. Então vira torcida, né? O cara começa a torcer, é diferente. Então, assim, o seu controle emocional é fundamental. Aliás, eu acho que é o básico do básico para você começar a investir, né? Você acha que tomar menos risco ajuda nisso? Ou tem alguma coisa que a pessoa pode fazer, tipo, cara, vai meditar, vai ler um livro, ou estuda mais? O que ajuda a pessoa a ter esse controle? Eu acho que primeiro você tem que ter atividades que te ajudem a se acalmar, né? Então, fazer esportes, meditar, isso é fundamental. Você precisa ter uma saúde psíquica, né? Então, você precisa fazer investimentos nessa direção. Só que ao mesmo tempo você tem que aprender a calibrar o tanto de risco que você aguenta tomar, né? Porque isso é uma coisa de cada um. Tem gente que consegue tomar muito risco, tem gente que não consegue, né? Então você precisa se conhecer. Você não pode se trair, né? Isso é uma coisa que eu acho que é uma lição legal, assim, né? É ser fiel à estratégia, porque se a estratégia está definida... Então, mas quando você define a sua estratégia, você precisa ter ideia do risco que tem implícito ali que você consegue suportar, né? Tem um outro amigo que diz uma frase maravilhosa também, que ele dizia o seguinte: uma coisa muito importante no mercado é quanto você tem capacidade de perder, quanto você aguenta perder. Então essa é uma pergunta que você tem que se fazer também. Então tem gente que aguenta perder, não é perder assim, porque quando você monta uma posição especialmente fundamentalista, você não vai ficar ali no dia a dia olhando o que está acontecendo com o mercado, né? Se você ficar marcando a mercado toda hora, você está perdendo, ganhando, perdendo, ganhando. Só que nessa marcada mercado tem um limite do que você aguenta perder. Então você precisa ter clareza disso, porque senão, se você monta uma posição em que na primeira marcada você já perdeu muito mais do que você aguentaria, você já vai estopar e já errou. Aí no dia seguinte o negócio subiu e você fala, cara, você faz aquele papel de bobo, né? E você viu isso acontecer muito? Milhares de vezes, assim. No mercado, aliás, é o que eu mais vejo, né? E eu também apanhei, errei, e ao longo do tempo você vai meio que amadurecendo nessa calibragem, né? Pior momento de investidor que você teve, qual foi? As grandes crises, né? Se pegar 2008 foi uma pancada. Era só PF, né? 2008 você era independente, só investia... Minha grana, Nossa, 2008 foi, assim, catastrófico. Catastrófico, assim. Eu tinha, sei lá, era cotista de um fundo lá que caiu a cota no mês 30%. Porra, meu Deus. Foi o 2008 acho que foi talvez dos piores. Por conta da crise que teve mesmo. E também eu era, assim, eu acho que, enfim, a gente vai aprender até morrer, mas ali eu ainda estava mais virgem também, né? Eu já investi aí há uns 10, 15 anos quase, mas... mas cara, eu acho que assim... Diferente. Você tem que, assim... Aliás, investir eu acho que é um negócio que tem que fazer até morrer mesmo. Investir pra mim é igual almoçar, jantar, tomar banho, escovar o dente e investir. É um negócio que tem que ser um hábito da sua vida, isso, né? Rotina, né? Virar rotina. Exato, todo dia, né? Então, teve o pior momento e teve o melhor também, né? O melhor foi de 2012 a 14, 15 ali. O 15, 16, 17 foi um belo momento, assim. Foi legal. Mas também o 2010 foi um baita ano também. Porque assim como a gente teve a grande crise, 2000, é que tem... A galera mais nova não lembra, mas, por exemplo, em 2010 a Bolsa subiu, foi um rally absurdo, subiu 80% no ano. Tinha mergulhado, caído 50%, né? Mas o PIB cresceu 8,5%, assim, 2010 foi um baita ano, né? O Brasil foi, aliás, aquela época que o Cristo estava decolando na The Economist, não sei se você lembra, né? Que teve a capa da The Economist, foi 2009, né? Então foi um momento forte ali. Aí 2010 você ainda estava independente, 2015
16, 17, você estava Aí na tava na gestora já. Você saiu de lá quando, da gestora? Saí agora, em junho. Nesse ano, 2021? Então você estava até agora... Tava, mas é que daí eu fui pra... Aí eu assumi como CEO da gestora. Eu fiquei 3 anos como CEO. Que também foi uma experiência legal, porque daí eu não estava fazendo a gestão diretamente, mas eu tinha os times, né? E foi bem legal, porque tinha o time de fundo imobiliário, o time de equities, o time de renda fixa, o time de crédito privado. Então também foi uma super experiência, porque eu era responsável por todas as estratégias no final do dia. Claro que tinha cada gestor que cuidava da sua, né? Mas foi um baita aprendizado também. Como que era? O pessoal te mandava as estratégias e aí você Não, a gente tinha os validava? comitês, né? Tinha os comitês e aí nos comitês a gente debatia as estratégias e tal. Né? Mas em 2015 eu tava na mesa, cara, que 2015 foi assim... Puta, eu lembro nela, a gente tava com PL na época de, sei lá, acho que eram uns 4 bi, assim, no meio daquela fritação. 2015 foi sinistro. Caramba. E qual foi o máximo que você chegou a estar à frente, a gerir de patrimônio? Foi a gestora no pico chegou com uns 4 bi e pouco. Mas em várias estratégias, né? Não em uma estratégia só, né? 4 bi e pouco. E aí Aí você tava como gestor ou como CEO? Aí eu assumi como CEO em 2000 e... Se não me falha a memória, 2017. 2017. Então eu tava como gestor ainda. Nessa época eu tava gerindo o multimercado e renda fixa, que era uma estratégia que tinha uns 2 bi. Nessa época, né? Mas que já dá para causar bastante dor de barriga. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Bom, eu queria entender desses momentos, até o pior como investidor, né? Que a gente pode acabar citando de novo, mas algum erro que você cometeu, que aconteceu ali, você não cometeria de novo? Falar, isso daqui realmente foi... Cara, e os 2 erros básicos, assim, eu cometi algumas vezes, foram excesso de alavancagem e falta de planejamento de liquidez, que na verdade é a mesma coisa, né? Porque você pode entender o problema de excesso de alavancagem como uma insuficiência de liquidez, né? Então, você está alavancado demais, aí você começa a tomar margem, você não tem, enfim, o recurso ali para segurar aquela posição, que é uma frase famosa do Keynes até, um grande economista que era um baita investidor também. Ele falava, olha, na maioria das vezes, o investidor não consegue ficar líquido durante o tempo necessário para o mercado retomar a racionalidade dele, né? Então, essa gestão de tamanho de alavancagem, do seu fluxo de liquidez, é muito importante, porque muitas vezes, talvez na maioria das vezes, você pode estar certo, mas se no meio do caminho você não conseguir fazer essa travessia, não adianta nada, porque você vai ter que liquidar todas as suas posições numa hora errada, né? Então, eu acho que isso assim, alavancagem e liquidez, eu acho que são os 2 termos chave, assim, para você pensar. É um ponto que a pessoa tem que tomar cuidado, operar alavancado. Todo mundo, por definição, o mercado financeiro opera alavancado, né? Então, assim, eu não estou dizendo que você não tem que operar alavancado. Aliás, eu acho que a alavancagem é a beleza do mercado financeiro, né? Porque você com um patrimônio de X consegue ficar exposto em cima de 10X. Então, o mercado financeiro tem um potencial absurdo por conta da alavancagem. Agora, precisa tomar cuidado, porque é justamente esse 10X que pode te enterrar, né? Então, pode ser para mais ou para menos, né? Exato. Então você tem que ter consciência e ter uma administração bem feita disso. Né? E a sua estratégia, você saiu lá da gestora, não é mais CEO, continua investindo pessoa física normal. Isso. Tá? A sua estratégia hoje, ela é mais baseada em quê? Estratégia de investimento? Pessoa física. Eu continuo muito fundamentalista e eu tenho migrado mais para renda fixa e títulos. Né? Então estou mais operando curva de juros, assim, porque tem... E obviamente que depende do momento de mercado, mas hoje eu estou vendo muita oportunidade em renda fixa de novo. Né? Isso é bom de ouvir, porque tem o folclore hoje do mercado do trader, né? Que é o cara que viaja o mundo inteiro só operando e que é fácil. E quer te ensinar como fazer, né? Então, ouvir o economista que foi gestor de fundo falar de renda fixa, né? Dá uma palavrinha pro pessoal que acompanha a gente, fala por que renda fixa, por que é interessante, por que não é para se iludir só com o mercado de renda variável, por exemplo. Não, primeiro que o mercado de renda fixa também é uma Disneylândia. Você pode ser um trader de renda fixa, né? Porque a renda fixa tem ali oportunidades gigantescas. Então, você vai operar uma NTNB 2050, né? Uma NTNB 2050, vou até fazer uma conta de padaria aqui para facilitar, né? Você pega lá uma oscilação de 200 basis points numa B50, né? Usando o jargão de mercado. Então, imagina que você tem um juro de 5% de longo prazo. Imagina que o juro de longo prazo suba 1%, tá? Daqui 30 anos, né? Pô, 1% já é 30% de variação.
Então, operando renda fixa, você pode ter um ganho de 30% em 15 dias, um mês. Então, né, renda fixa, cuidado, porque ele é um mercado tão nervoso quanto o de renda variável. Então, tem N estratégias que você pode fazer ali com NTNB, com, sei lá. Inclusive, é legal que você pode operar no tesouro direto, né? Isso é uma baita oportunidade que o Brasil dá, né? Então também tem muita oportunidade, né? Eu sempre gostei muito de operar renda fixa e títulos públicos, né? Então isso não quer dizer que você está conservador. Renda fixa tem essa diferença. Não, Entendi. não. Entendi. Na verdade, assim, o lado conservador da renda fixa é que ela é um contrato, né, que você assumiu com alguém que vai te pagar, né? Você deu um dinheiro, você tem uma dívida que você vai receber. Então ela tem esse lado conservador. De que é um contrato que está assinado, diferente de uma equity, de uma ação que você compra e a ação pode quebrar, né? Agora, a posição que você carrega, o duration dela, se ela é super longa, as variações de taxa que você está sujeito, o tamanho de alavancagem que você usa, te permite fazer operações talvez bem menos conservadoras até do que você simplesmente comprar uma ação do Itaú, do Banco do Brasil, do Bradesco, né? Então, eu acho que assim, a renda fixa é um negócio que deveria ser mais explorado. Não, assim, estou falando para investidor pessoa física. No mercado, hoje em dia, eu diria que, sei lá, talvez em volume de grana mesmo, os mercados de renda fixa são maiores do que de renda variável, né? Se você pegar os PLs de fundos de renda fixa, não a Pinco da vida, são trilhões de dólares, né? Então, é um mercado gigantesco, né? Aí você falou de mercado internacional também. Você teve a oportunidade de ir para fora para fazer pesquisa. Isso, né? Quando eu estava fazendo doutorado, eu fiquei em Nova York morando um ano. Fiquei em Colômbia até, que é uma baita universidade, muito legal. E aí tinha muito contato com a galera lá, com os professores também, com o pessoal do MBA na época também. E Nova York é maravilhoso, né? Você viveu um ano lá. E eu tinha muito amigo de mercado também, lá em Nova York, né? Então... Pessoal que era de lá mesmo. De lá. E qual que é a grande diferença na visão de um economista, Brasil e Estados Unidos? Cara, o Brasil é meio que assim, não me leve a mal no que eu vou falar, mas é meio que uma brincadeira de criança, né? Quando você vai para o mercado financeiro americano, e eu tive outras experiências, depois quando eu estava especialmente no sell side, eu fazia muita viagem para fazer a rodada de conversa com investidores e tal, ia para Nova York várias vezes, aí teve uma viagem que foi muito engraçada, eu fiquei a semana inteira conversando com investidores sobre o Brasil, enfim, obviamente que eu estava ali fazendo o papel de vender, a corretora, e os papéis e tal, mas é engraçado porque eu fui no Chrysler Building, né, que eu não sabia, o Chrysler Building lá, aquele que é um ícone de Nova York, né, que tem aquele bico assim, né, e eu não tinha noção do tamanho do Chrysler Building, e aí coincidiu de um dia a gente ter 3 reuniões no Chrysler Building, ali nas salas. Aí eu saí com a sensação, e depois a semana inteira, né, eu passei fazendo reuniões. Aquela semana eu voltei para casa, aí fiquei uma semana lá, voltei no sábado para casa, aí a minha sensação foi que só o Chrysler Building tinha a mesma quantidade de gestoras que São Paulo inteiro. Nossa. Assim, é uma quantidade de hedge funds, de gestoras, de coisa que é alucinante. Então, quando você olha a escala veja, assim, a brincadeira de criança que eu falo é por conta da escala, né? Não é em termos de sofisticação. Aliás, eu acho que hoje o mercado financeiro brasileiro ele é tão sofisticado quanto o americano, quanto Londres, quanto Singapura. O Brasil não fica atrás de ninguém em termos de sofisticação, né, dos instrumentos derivativos, da B3. E a gente é realmente fronteira, né, em termos de tipos de operação que são feitas. Agora, a escala, aí sim é brincadeira de criança. Mas a escala tem a ver com o tamanho do PIB. Aí você fala, qual é a diferença do Brasil e dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma economia de 20 trilhões de dólares. O Brasil é uma economia de 2 trilhões. Então, se você pegar qual é a poupança dos americanos, o estoque de riqueza dos americanos e dos brasileiros. Dos brasileiros está aqui no condado da Faria Lima. Lá é um negócio, de proporções incríveis, né? Ainda não dá para comparar, né? Não dá. Mas tem para o futuro, você como economista, você enxerga que a gente pode chegar um pouquinho mais próximo, tirar essa diferença? Aí voltamos para o lado da moeda da economia. Né? Assim, a única maneira do mercado financeiro brasileiro se aproximar do americano é a economia brasileira crescer, que precisa crescer muito. Porque, veja, a gente tem o PIB brasileiro de 2 trilhões, o do americano é 20. A economia americana é 10 vezes maior do que a brasileira. Então, o mercado financeiro brasileiro só vai ter a escala que se vê nos Estados Unidos quando a economia brasileira conseguir ganhar mais escala. E aí a gente precisaria crescer 2, 3, 4, 5% ao ano durante, 10 anos. Né? Precisaria realmente entrar numa rota de crescimento consistente. Né? Não tem como...
O mercado financeiro ele é limitado à poupança das pessoas. E a poupança das pessoas é limitada ao quê? À renda das pessoas. Mas se você não tem emprego, você está desempregado, você não tem salário, você não poupa, né? Então, e as empresas também não têm lucro. Então, o mercado financeiro ele fica pujante conforme a economia fica pujante também, né? Então, a gente precisa disso, né? E tem esses dois lados aí, né? Na parte da economia, ela se tornar mais forte, as pessoas tendo dinheiro. E o mercado financeiro automaticamente vai acontecendo isso. Nos Estados Unidos, o pessoal está acostumado a conviver com o mercado financeiro. Eles investem muito mais lá em ações. Então, a pergunta, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que é por conta disso, isso facilita ou daria uma margem maior se o brasileiro tivesse mais conhecimento? Ou isso acontece porque o brasileiro não tem conhecimento? Essa pergunta é boa. Assim, se você pegar como percentual da poupança americana, o mercado de ações ocupa um espaço muito, muito, muito maior, né? O problema é que o Brasil ele é um país relativamente pobre ainda. Então, o que é um país pobre? É um país que tem um salário médio de 3 mil reais. Né? Tem, sei lá, 30 milhões de pessoas que não ganham R$ 1.000 por mês. Né? Então, quando você vai buscar poupança dessas pessoas, não existe. Então, assim, não faz nem sentido você falar pro cara, assim, você precisa poupar para investir. O cara fala, cara, tô ganhando R$ 1.000 por mês, como é que eu vou poupar? Tô tentando pagar minhas contas, né? Então, esse enriquecimento dos Estados Unidos aconteceu lá atrás. Aconteceu no final do século XIX, início do século XX. Os Estados Unidos, em 1910, 20, já estava entre as maiores economias do mundo. Né? E foi um enriquecimento que veio até antes da Bolsa Americana. Né? Se você pegar o enriquecimento americano, agora eu vou dar o meu lado de economista, tá? De história econômica. Né? O grande momento de enriquecimento dos Estados Unidos é do século XIX. Ele já entra no século... O Brasil, para você ter ideia, no início do século XX, estava entre... De 50 países, ele está entre os 5 mais pobres do mundo. Os Estados Unidos já estava entre os 5 mais ricos. Né? Então, os Estados Unidos ele já chega rico no século XX. E depois, na Segunda Guerra Mundial, tudo aí ele bomba de vez, e aí o mercado financeiro americano explode, né? E aí tem os dois lados. É claro que o fato das pessoas colocarem mais da sua riqueza no mercado financeiro e o mercado financeiro ajudar a economia, cria um ciclo virtuoso, né? Que ajuda. Agora, no caso brasileiro, a gente está muito atrasado, né, cara? A verdade é que de verdade, assim, o Brasil faz, sei lá, uns 30, 40 anos que não pega no breu mesmo, de crescer, né? Crescer, assim, 4, 5% ao ano. Então, e não é o fato do brasileiro investir mais em ações que vai fazer a gente voltar a crescer, né? Acho que tem um negócio mais complicado aí. Tem outras coisas aí para serem resolvidas. Agora, você foi para lá em que ano, nos Estados Unidos? Que você estava lá? 2005. 2005. Aí quando você já investia, tinha uns 10 anos, né, mais ou menos. Influenciou a sua estratégia quando você voltou de lá? A visão de investimentos aqui, teve alguma mudança? Cara, eu acho que eu fui mais influenciado quando eu comecei a visitar Nova York como trabalhando no banco e na corretora, porque daí eu estava visitando as gestoras, aí eu estava dentro da caixa preta, né? E aí eu fui bem mais influenciado do que quando eu fui em 2005. Em 2005 eu fui para estudar, mas é engraçado, porque teve uma coisa que me impactou muito ali, porque eu fui meio que na época da bolha imobiliária americana. 2005 e 2006 era quase o auge da bolha que viria a estourar em 2008, né? Então você sentia esse clima na cidade. Em Nova York todo mundo era corretor. Eu brinquei assim, quando todo mundo é corretor é porque tem bolha imobiliária. Então o cara fala, o que você faz? Eu faço isso, mas sou corretor. Eu falei, opa... Então, mas eu não tinha clareza ainda. Depois, quando veio a bolha imobiliária e estourou em 2008, aí eu resgatei, né, a minha presença lá em 2005, as coisas que eu tava vendo, eu falei, puta, olha só, né, você tava... É até meio quando você tá apaixonado que você não percebe, né? Tem um monte de coisa que fala, cara, olha o que tava acontecendo que eu não percebi, né? E aí depois estourou a bolha. Mas eu aprendi mais quando eu fui como já do lado de cá do balcão, né? A visão era diferente, né? Porque daí você já tá no... Enfim, já é a sua profissão ali, o dia a dia, né? E desses anos, passando desde lá de 1994 que você começou para hoje, mudou muito a estratégia? Tem função de passar o tempo, né? A idade, ela avança, não tem jeito. Então mudou muito a estratégia? Cara, eu fui ficando cada vez mais fundamentalista, né? Cada vez mais fundamentalista. Né? Isso eu acho que é uma questão... e acho que... então, se você botar como estratégia, né, de fundamentalismo, eu acho que isso daí só ganhou mais força. Agora, o que muda é que você erra muito, né? Então, eu gosto de uma definição de... Um amigo meu que falou esses dias, pô, qual é a definição de experiência? É cometer muitos erros, né? Então, eu acho que isso é maravilhoso, né?
Então, quando você tá mais velho, você já cometeu muitos erros. E aí você, obviamente, vai ficando mais experiente, porque você já fez isso, fala, puta, isso aqui não posso fazer, isso aqui não posso fazer e tal. Então, você fica com uma visão um pouco mais humilde até, eu diria, assim, né? Sim. Teve um outro gestor que eu entrevistei aqui uma vez, que ele falou para a equipe dele, né? Ele fala, a nossa meta lá todo dia é buscar erros novos. Tá? É isso que a gente quer. Não, exato. Mas faz sentido, porque isso mostra que você está ativo, que você está sendo criativo e é importante aprender com seus erros. Quer dizer, o erro não é um problema, né? O erro ele é um fruto de aprendizado. Agora, você precisa ter consciência e noção do tamanho das suas estratégias, do seu grau de alavancagem de liquidez, para que o erro não te mate, porque o tamanho do erro pode ser um problema, né? O erro em si não é. Agora, quantas pessoas, quantos gestores, quantos investidores eu não conheci que o cara literalmente teve um blow up, assim, o cara errou, acabou. O game over, o cara tinha X milhões, o cara foi para zero. Então, você precisa, a questão é, né, que tamanho de erro é esse que você vai cometer, né? Agora, achar que você não vai errar aí é uma arrogância até. Pois é. É o que falam, né? Muitas pessoas, até que eu conversei aqui também, falam, bom, tem duas pessoas na bolsa. Aquelas que erram e as que mentem. Exato. E a gente falou Estados Unidos, Brasil, tem muito mais empresa listada lá na bolsa, né? Tem mais bolsas ativas lá, que a gente tem a Bovespa. Só que a gente tem uma diferença, até uma parte mais técnica, né? Da economia real e a bolsa. Tá? Qual que é a grande diferença dos dois e por que tem? Cara, você sabe que esses dias, finalmente, uma coisa que eu tinha muita curiosidade é saber quantas empresas existem no Brasil. Porque a gente sabe que na Bolsa tem mais ou menos umas 500 ações. Me corrija se eu estiver enganado. Hoje deve estar com 450, 550, né? E aí esses dias eu vi quantas empresas que a gente tem no Brasil. Porque era uma coisa que eu tinha meio chutado, assim. Eu vi o número, 18 milhões e meio de empresas. Essa é a quantidade de CNPJs que a gente tem no Brasil. Isso entre todos CNPJs. Todos CNPJ. Tudo. São todos CNPJs do país. Caramba. E foi meio por acaso me mandaram até uma matéria, porque eu estava atrás desse dado e sempre falava, eu sei que tem milhares de empresas no Brasil e que tem 500 na Bolsa. Mas quantas empresas são, né? Esses dias eu vi o número, 18 milhões e meio. Então, isso já começa a ajudar a responder um pouco a sua pergunta, porque, veja, a gente tem 500 e são as 500 melhores. Importante dizer, as empresas que estão na Bolsa são as 500 melhores empresas do Brasil. Que tem as marcas mais importantes, o volume, a escala, tecnologia, know-how, patentes, né? Então, dessas 18 milhões e meio, as 500 melhores estão na Bolsa. Então, investindo na Bolsa, você está comprando uma das 500 melhores empresas do Brasil, que é uma ótima notícia. Inclusive, ela é também melhor porque ela conseguiu ir para a Bolsa e o fato de ter conseguido ir para a Bolsa também já deu uma alavancagem para ela muito boa em relação às outras empresas, porque ela pode tomar dinheiro barato, ela pode fazer aquisições, ela pode consolidar. Agora, muito cuidado ao achar que essas 500 empresas representam a economia brasileira, porque esse é um grande debate. Então, veja, a gente tem um PIB brasileiro de 8 trilhões de reais, tem 18 milhões e meio de empresas. Tá padaria, MEI, restaurante, os gigantes, multinacional, tá todo mundo nesse bolo. Agora, é perfeitamente possível que essas 500 consigam ir muito bem, enquanto 18 milhões não vão tão bem, né? Então, é claro que se a economia estiver bombando, as 500 vão estar bombando mais ainda, né? Porque elas já são as 500 melhores. Agora, não quer dizer que se a economia estiver ruim, como aliás é o caso, a economia brasileira não vai bem, a meu ver, né? Está se recuperando e tal, a gente pode falar disso, mas a conexão ela é mais tênue do que se imagina. Porque nós estamos falando das 500 empresas que são as melhores. Muitas vezes a economia vai mal e as empresas da Bolsa vão melhor ainda. Por exemplo, pensa num setor que várias empresas quebraram, mas tinha uma na Bolsa que comprou todo mundo. Consolidou o mercado e ela se sobressaiu. Então, eu acho que precisa ter essa clareza, né? Quando você pensa que tem 18 bilhões e meio de empresas no país e 500 na Bolsa, aí já fica bem claro já. Você fala, bom, tudo bem, entendi, vai. Né? Então, esses 8 milhões são os que fazem parte do mercado. 18,5. Nossa, é empresa pra caramba. É o que faz parte do mercado real. Essa é a economia real. É o mercado real. É o que está movimentando ali mesmo. É até onde contrata-se mais, né? Se for pegar os empregos, claro. Se você pegar... Essa é até uma pergunta legal que você fez. Se você pegar as 500 empresas da Bolsa, vou dar um chutão aqui, tá? Hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 85 milhões de empregos. Tem 100 milhões de pessoas em idade. Eu adoro números, cara. Sou meio aficionado por isso. Fala assim, quantos empregos existem no Brasil? 85 milhões. E 15 milhões de desempregados. Desses 85 milhões,
agora eu vou dar um chute, assim, como diz um amigo meu, vou chutar do meio de campo, tá? Quantas pessoas será que essas 500 da Bolsa empregam desses 85 milhões? Chutei do meio de campo, tá? Vou chutar 5 milhões. Talvez seja menos até. Pode ser que tenha saído pela lateral a bola, tá? Mas assim, se você quiser realmente ser muito generoso, você vai chegar numa conta de 10% dos empregos, vai. Vamos dizer que elas Bem empregam. generoso, bem generoso. Sendo ultra generoso. Até porque tem empresa na Bolsa que ela é muito high-tech e emprega muito pouco, né? Ou seja, então, por aí já dá para ter uma ideia do se a economia vai bem, se ela está gerando empregos e se a Bolsa está na máxima, entendeu? Então, não necessariamente essas 500 empresas que estão com ações na máxima estão empregando esses 80 milhões de pessoas. Que é a impressão que está ali. Você vai na padaria, você vai no shopping. Então, eu estava aqui no shopping agora, as lojas estão fechadas, com tapume. Opa, então não está empregando. Você vai numa fábrica que quebrou, então não está empregando. Então, e esses são os dois lados da moeda, né? A moeda economia e a moeda finanças. Então, veja que interessante. Quando você fala das 500 empresas da Bolsa, a gente está no lado das finanças. E quando você fala dos 18 milhões e meio de empresas, você está no lado da moeda economia. Mas os dois são fundamentais, né? Você precisa entender dos dois. Sim, com certeza, estão caminhando. Você falou que a gente ainda tem muito para desenvolver. Por quê, no quê, como, né? O Brasil seria os Estados Unidos se a gente se essas 18 milhões e meio de empresas fossem empresas do nível das empresas americanas, né? Eu não sei te dizer de cabeça quantas empresas tem listadas nos Estados Unidos, também não sei dizer quantas empresas existem nos Estados Unidos, mas eu imagino que a proporção de empresas na Bolsa seja muito maior, e as empresas americanas são muito mais potentes, muito mais vigorosas do que as brasileiras, né? E um pouco isso explica até por que o Brasil tem um PIB per capita tão menor. Por que os Estados Unidos têm uma renda per capita de 50 mil dólares e a gente tem de 10 mil? Poderíamos ficar horas discutindo isso, mas a melhor explicação para mim é porque as empresas americanas são muito mais potentes, muito mais poderosas do que as empresas brasileiras. Elas são poderosas em que sentido? Em geração escala, volume de operação, domínio de marcas, de tecnologias, de patentes. A gente pode aqui facilmente citar 10 empresas americanas, falar Boeing, Apple, Pfizer, né? Nós vamos facilmente citar 10 gigantes. Brasil, a gente vai dar uma... Assim, eu não vou citar porque é nome de ação, não quero falar ação aqui, tá? Aliás, nenhuma delas eu posso falar porque elas estão necessariamente listadas, mas é um pouco isso. Fala, pô, por que a Alemanha é a Alemanha? Siemens, BMW, Bayer, né, Mercedes. Por que o Japão é Japão? Toyota. Por que a Coreia é Coreia? Hyundai, LG, Samsung. Até a China, né? Você pega agora e fala, pô, olha as marcas da China. Você tá usando aí um Xiaomi igual ao meu. Meu celular também, fantástico, inclusive. Então, agora eu sei que eu consigo, quanto eu durmo, quantas horas de sono profundo eu tenho e tal. Então é isso que falta pro Brasil. Mas não é fácil. É igual você falar assim, pô, você precisa derrubar o Mike Tyson. Pô, legal. Eu entendi, né? Mas então, como é que faz? Qual arma que eu vou usar, né? Qual calibre. Exatamente. Né? Mas aí a gente tem aqui uma estatística também das empresas que representam o lado do mercado real, né? Que a cada 5, 4 fecham. Em 2, 3 anos no máximo. Então isso também é diferente lá. Lá isso dificilmente acontece? Ou tem uma estatística parecida? Aí depende também do ciclo econômico, porque assim, depende do período que você está olhando. Agora, o Brasil está numa fase muito ruim de crescimento, né? Se você olhar os últimos 5, 6 anos, a gente está crescendo 1% ao ano. Se você pega uma economia que está bombando, né, o próprio Brasil, sei lá, em 2004, 2005, estava crescendo mais, nos anos 90 cresceu um pouco mais também. Então esse negócio de fechar muita empresa, na verdade a empresa fecha, você tem crise, né? Então se você tem muita crise, muita empresa fecha. Eu acho que o desafio para o Brasil é voltar a crescer de maneira consistente, né? Os Estados Unidos, mal ou bem, ele conseguiu se recuperar da crise de 2008, conseguiu se recuperar agora também. Então, ele ele continua mantendo uma economia pujante, né? Acho que esse aqui é o desafio para o Brasil de verdade, é voltar a crescer. Lá tem, falando em tecnologia, né? Você citou as empresas de tecnologia lá são mato, né? Tem um monte crescendo. E esse é um setor também que surgiu assim de uma maneira impressionante, né? Agora, a importância da macroeconomia, em resumo, né? Eu sou suspeito, né, cara? Eu sou professor de macroeconomia há 20 anos, né? Eu vou te falar que macroeconomia é tudo, né? Mas tô exagerando um pouco, mas assim, juros, né?
Se você não tiver uma política de juros boa, se você não tiver uma inflação controlada, uma inflação estável, uma política de juros boa, assim, que não tem que explodir a Selic de novo para 15%. Se você não tiver uma taxa de câmbio também saudável, você não pode deixar o câmbio apreciar demais. A gente teve muito problema, por exemplo, na era Lula e Dilma, com o câmbio a R$1,50. Isso atrapalha muito as empresas brasileiras. Então, assim, precisa ter um juro saudável, precisa ter inflação controlada. Se não tiver esse ambiente, né, aí é muito difícil. E crescimento. Né? O crescimento econômico é o oxigênio das empresas. Se não tem crescimento, é difícil, porque assim, o empresário vive do quê? Ele vive de vender. Então ele precisa vender e ter lucro. Se ele não consegue vender e não tem lucro, a empresa dele vai para o espaço. Né? Então a macroeconomia é muito importante. Né? Muito importante. De novo, eu sou o cara suspeito, eu sou a pessoa errada para você fazer essa pergunta. Qual a importância da macroeconomia? Total, esquece todo o resto. Assim. Eu acho que é fundamental a macroeconomia. Mas para o cara que está empreendendo, você falou, a economia tem que crescer para ele poder se manter. Então, macroeconomia, juros controlados, câmbio, tudo favorecendo. Inflação. A inflação, esse cara ele tende a crescer. Tende a crescer. Se a economia está expandindo, assim... O drama nosso não é que a gente tem empresários que não são competentes, nada. O drama nosso é que a economia não está se expandindo. Porque se a economia está se expandindo, o empresário que quer trabalhar e consegue vender, está tudo certo. O problema dele é a loja está cheia, o restaurante tem que estar cheio, a fábrica tem que estar cheia. Depois ele se vira, ele compra outra máquina, ele expande, ele aluga outro galpão. Isso não é problema. O problema dele é se não tem demanda, se ele não está vendendo. Né? Esse é o abacaxi. Aí é o ciclo, né? É o ciclo, tem o virtuoso, tem o desastroso também. Exato. Né? Aí você tem o ciclo, e aí o ciclo é um ciclo macroeconômico, que aí vai depender do que está acontecendo com a inflação, com os juros, com o câmbio, o que o Banco Central está fazendo e tal. Por aí vai, né? E tem alguma coisa hoje que te incomoda dentro disso? Do como as coisas caminham por aqui, na economia? Cara, o meu grande medo é um choque de juros muito violento. Eu acho que o Banco Central está subindo juros porque a inflação acelerou, a gente está com a inflação de 10% ao ano. Né? Hoje a inflação corre a 10% ao ano. É o maior nível desde da Dilma ali em 2014 e 2015. Aliás, a gente teve 3 grandes choques com inflação a 10, né? IPCA a 10% ao ano. Foi 2002 e 2003, 14 e 15 e o 20 e 21. Né? O terceiro grande choque inflacionário. E tem uma longa discussão do porquê que está acontecendo isso, mas o meu medo é o Banco Central exagerar na dose. Né? Exagerar na dose. Eu acho que para já foi bom porque ele aumentou só 1% a Selic. Tinha muita gente, você deve ter conversado, o pessoal queria aumento de 1,5%, 2%. Né? O Banco Central falou, não, é 1%. Mas ele fez um negócio, um negocinho, ele falou, vou fazer de 1 em 1, mas talvez eu vá mais longe. Né? Mas o meu medo é ele dar um choque de juros muito violento. Aí ele vai botar a perder o ano que vem. Então, isso eu acho que... Quanto seria o muito violento? Acima de 10. Acima de 10 é muito violento. Eu acho. Acima de 10 o Brasil não vai aguentar, não. O que seria o ideal? Pra gente falar saudável, tá? Sem colocar a parte política, mas para a economia... Cara, eu pararia no 8%, assim. Pararia no 8%. Tem economia, de novo. E isso é uma das lições, assim, fundamentais para mim. Cara, a economia é muito imprevisível. Muito imprevisível. Assim, hoje eu comparo a economia à meteorologia. Assim, no que tem de... Não, mas é importante isso, no que tem de bom e de ruim. Porque você fala, cara, a meteorologia erra muito, né? Erra. Mas todo dia você olha a previsão do clima. Então, acho que a economia deveria ser encarada um pouco como meteorologia. É um negócio útil, né? Vai te dar orientações, vai te dar ideias, mas não é pra você, assim, não é pra você acreditar demais nisso, né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque, por exemplo, qual vai ser a inflação ano que vem? Né? Ninguém sabe. Não sabemos nem qual é a inflação daqui a 2 meses. Né? Então tem que ter cautela, e eu acho que, por isso que eu tô falando, um 8% seria um juro já, se a inflação ano que vem for para... O mercado acha que vai para 4%. Então, se o juro for para 8%, já é um juro real de 4%. É um juro real muito alto já. Então, enfim, eu acho que o risco maior que eu vejo hoje no horizonte é uma cacetada do Banco Central exagerada. E pode pôr a perder bastante coisa. Eu acho. Crescimento, compromete alguns anos. Aí essa recuperação que a gente tem pode ser abortada, né? Caramba. E do mercado financeiro? As empresas, investimentos ou investidores, o que te incomoda hoje, olhando o mercado como ele está, você investidor? Eu acho que o mercado brasileiro evoluiu muito. Essa parte de educação financeira, acho que a gente deu um salto assim quântico. Né? Foi o que aconteceu nos últimos 10 anos foi muito legal. Muito legal. Toda uma preocupação de investimento em educação financeira, em finanças pessoais, esses milhares de
de CPFs que entraram em fundos imobiliários, que entraram em bolsa, que entraram em tesouro direto. Então teve uma baita aprendizagem nisso. Isso eu acho legal, mas o que me incomoda, e aí obviamente que eu sou suspeito também, é que as pessoas não dão tanta atenção para a economia. E aí tem a ver com a nossa conversa aqui, né? E isso me incomoda, obviamente, que eu sou economista, né? Então, Mas para economia geral do estudo de economia, do entendimento da economia. Porque, a gente fez essa conversa toda aqui falando de economia e finanças o tempo todo. Então me incomoda que o peso que se dá a finanças é gigantesco e o peso que se dá ao estudo e à análise de economia é bem menor. Está melhorando, sim. Eu vejo que já tem muita gente se interessando mais por economia. Mas eu acho que quando a gente fala de educação financeira, a parte de economia também é chave. Porque senão você fica meio manco. Não dá para você entender só de finanças sem entender um pouco de economia, né? Então eu vejo muito esse negócio de, será que a Bolsa espelha a economia? Eu vejo muita gente falando assim, não, mas se a Bolsa está bombando, quer dizer que o Brasil está super bem. Não, tem que olhar tudo, né? Então eu acho que isso é uma coisa que... eu acho que deve acontecer nos próximos anos, assim, as pessoas devem começar a se interessar. Tem muita gente que acha que a economia é um negócio chato, cabeludo, dá para entender e tal, né? Que na verdade não pode ser tão simples quanto finanças, né? É que a comunicação hoje mesmo, para quem transmite, ou pelo menos os maiores meios de comunicação, ela sempre foi um pouquinho mais difícil de entender. Sim. Eu tentei, eu mesmo, pessoalmente. Sim, não, eu concordo. Eu acho que é uma falha da indústria mesmo. Eu acho que é uma falha dos economistas, né? Eu tenho tentado combater isso como economista, porque tem muito economista amigo meu que o cara gosta de falar difícil, né? Porque o cara acha que falando difícil ele tem mais autoridade, entendeu? Então, tem várias coisas aí para consertar, eu acho, né? Esse é o problema, né? O cara que fala difícil, você não vai entender. Eu já vi alguns materiais, canal mesmo que você tem no YouTube, e a comunicação é um pouquinho diferente mesmo. Eu tento. Para não falar muito diferente, mas... Não, eu tento. Assim, sendo justo, assim, os economistas, especialmente aqueles que estudam muito, né? Tipo o meu caso, faz mestrado, doutorado, você vai ficando meio contaminado pelo economês. Então tem dois lados. Tem o economista que quer falar difícil, porque isso dá poder, dá autoridade para ele. Isso eu acho péssimo. Isso eu acho uma estratégia assim grotesca. Agora, tem o economista que fala difícil, mas é porque ele está tão contaminado de conceitos que ele não consegue falar fácil. Então ele tem que fazer um esforço para ligar a tecla SAP para explicar direito as coisas para as pessoas, né? Não tem os termos que aproximam, né? É difícil achar porque o cara estudou em cima daquilo do pessoal que exato, difícil, né? Porque no fundo o economês, o que ele é? É uma linguagem sintética. O que é uma linguagem sintética? Ele está carregado de conceitos. Então a gente fica estudando a vida inteira lá a estrutura de mercado, o mercado concentrado, o poder de monopólio. Te dei 3 termos de economês aqui. Entendeu? Mas assim, eu posso te explicar isso tranquilamente, né? Se você me der 10, 15 minutos que eu te explico. Mas por que eu uso esses conceitos? Porque corta caminho para mim. Entendeu? Tudo que eu estudei de microeconomia eu consigo resumir com esses conceitos. Agora, se eu não te explicar, ninguém é obrigado a saber o que é poder de monopólio, poder de mercado, entendeu? Então você tem que explicar. Falar, o poder de mercado é assim. Você tem lá o mercado, tem 10 empresas, aí tem uma que tem a marca que todo mundo enxerga como a melhor marca, então ela cobra mais caro, consegue cobrar mais caro do que as outras empresas. Pronto, isso aí é poder de mercado. E por aí vai. Então tudo pode ser traduzido, né? Mas o economista que não presta atenção nisso, ele acaba falando difícil sem querer, né? Isso tirando os que fazem de propósito, que aí é outro caso, né? Aí já é um problema um pouco maior, né? Mas aí isso afasta aquele cara, que é o que eu queria deixar até, né, pra pessoa que tá assistindo a gente, aquele cara que quer começar, ele tá querendo ver alguma coisa e falar, putz, eu preciso aprender sobre economia, né, porque o Paulo falou que é importante, e de fato é. Então, o que eu procuro, para onde eu devo focar minha atenção, o que é importante para esse cara que vai dar o ingresso dele agora no mercado financeiro? O que ele tem que olhar de economia? Primeiro ele tem que ir pelos conceitos básicos, assim... que é uma coisa que tem um lado chato, mas também tem um lado que é relativamente simples, né? Então você tem que entender os conceitos básicos. Por exemplo, o que é o PIB? O que são as contas externas? O que é a estrutura tecnológica da economia? O que é o grau de concentração dos mercados? Então você precisa fazer um passo a passo de conceito. É igual quando você vai estudar finanças, é o básico. Renda fixa, renda variável, valuation, duration, curva, né? Tem as ferramentas básicas, né? Então, em economia você precisa fazer esse passo a passo dos conceitos básicos, né? E hoje em dia tem livros muito bons de introdução à economia também. Eu acho que os economistas também começaram a avançar evoluir um pouco nisso, de ser mais didáticos, né? Então, se você começar a olhar livros e cursos de introdução à economia,
de conceitos básicos. Assim, a minha sensação é que se você começa, né, e gasta um pouco de tempo e tal, eventualmente você vai passar a arrebentação, né? Igual você vai surfar. No começo você passar aquela arrebentação, você fala, cara, não vou conseguir surfar nunca, não consigo passar a arrebentação. Mas depois que você passa, você fala, puta, tem um jeito aqui e tal, então eventualmente você vai dominar. E acho que as pessoas deveriam investir mais nisso. Porque se você estudar só finanças, você vai ficar manco. Você precisa se dedicar aos dois. Que a finança, se você estuda só finança, você fica refém do que acontece na economia. Sem você não entende. Eu vou te dar um exemplo. O cara vai lá no Tesouro Direto e fala, puta, comprei uma NTN-B e PCA+. Aí você vai ter milhares de youtubers, educador, todo mundo falando, não, se a inflação sobe, você tem que estar na NTN-B e PCA+, se está subindo demais, você fica na LFT. Mas ninguém faz a pergunta-chave, mas por que a inflação subiu? Né? Bom, a inflação subiu, então vamos estudar a economia. Né? Você só vai entender por que o seu título IPCA+, está te pagando mais ou menos, porque a inflação é maior ou menor, se você entender o que está causando a inflação. Mas para entender o que está causando a inflação, você precisa estudar a economia. Né? Então, sempre tem um fundamento econômico ali por trás do seu investimento. E aí vai tempo, né? Não tem jeito. Aí não tem... Não precisa ser um expert em economia para poder ter até um bom resultado pessoal com finanças, né? Investindo. Ou precisa? Não. Aliás, como você tem muita gente que tem feito bons investimentos, tem tido sucesso e tal, o cara não é um financista expert. Mesma coisa se aplica para a economia. Acho que você ter noções básicas, entender um pouco de economia, é quase como meio que falar inglês, assim, entendeu? Você precisa saber, cara, não tem jeito. E tem que praticar, tem que exercitar, vai falar igual índio no começo. Exatamente, é isso, assim, hoje em dia o economês para mim ele é quase um inglês, assim, você fala, o que você fala? Eu falo inglês e economês, e financês. Pô, então pronto, então tá tudo certo. Né? Já fluente. Bom, o que eu falei, até pus no Twitter esses dias, a ação, o ativo que você deve investir mais, que é o DPLN3, disciplina. Se você desenvolver isso, pronto, qualquer coisa vai dar certo. Ou educação, né? Até, não sei o que é o Eduque 3 aí também, né? Também é uma... Também funciona. Bom, até eu queria perguntar um negócio que você comentou antes da gente começar aqui, sobre o pessoal que você já deu aula são 20 anos, né? Então é certeza que você deu aula para alguém que hoje é muito famoso, multimilionário, bilionário, quem sabe, que você deu aula para famosos? Cara, muitos, assim, tem muitos que eu não me lembro, tem muitos que eu nem sei, né, onde foi parar, assim. Tem dois que são caras, assim, brilhantes, né, que eu acho que até vale a pena mencionar, que são os fundadores da Empíricos, né, o Felipe Miranda e o Rodolfo Amstalden. Nossa, que bacana. Eles fizeram meu curso de mestrado lá na GV em 2010, eu acho que eles entraram, quando eu estava coordenando ainda. Inclusive, eles estavam ali com a ideia de fundar a Empíricos naquela época, né. Eles fizeram a graduação, fizeram economia lá na USP, e fizeram lá o mestrado na GV, quando eu era coordenador. Tem vários outros, assim, eu não vou ser capaz de lembrar. Eu sou muito bom de fisionomia, mas eu sou péssimo de nome. Então, assim, vira e mexe, eu tô no shopping, o cara fala, ô, professor, tudo bem? Então, eu lembro exatamente do cara, da aula, mas não lembro do nome. Então... Mas tem muita gente, assim, quando eu tava no mestrado profissional, puta, eu conheci, assim, hoje tem assim, é raro eu não encontrar uma semana um aluno no mercado financeiro. Para o professor se formar, que nem os caras da Empíricos explodiu, né? Fenômeno. Demais, né? Felipe, vejo vários vídeos dele também, o cara é monstro, mas como que é para o professor formar o cara, depois ver ele lá, qual que é a sensação? Cara, é muito prazeroso, né? O que eu deixo o professor feliz é o aluno que vai bem, né? No final do dia, seu lado de professor fica realizado quando o seu aluno explode, né? Então... E são vários, assim, é muito legal isso. Né? Os caras eram bons alunos mesmo? Muito. Certeza. Eles não davam migué na aula, não? Não, o Felipe, ele foi a melhor nota eu dava disciplina macro, né, e era a melhor nota o Felipe e o Rodolfo. Não, eles eram, cara, assim, disciplinado, CDF, sabe? Então é legal, assim, eu fico feliz como professor, né? Agora, você que está assistindo, se você foi aluno do Paulo, ele não lembra o seu não, nome. Vai aparecer, mas, cara. Comenta aqui embaixo. Faz um desafio aí, você vai ver. Se ele te deu aula, comenta aqui embaixo que eu quero saber, ele quer lembrar de você. Boa, me entrega os podres aí das aulas. Paulo, bom, eu queria, para a gente direcionar para o encerramento, queria que você desse, além do que você já falou, do que é importante o cara olhar, né, da economia, mais uma dica, uma orientação para quem quer começar a entrar nesse mercado, para quem vai começar a investir, com toda a experiência que você tem, o que você tem para falar para o pessoal? Cara, eu vou usar uma frase muito famosa de economista, né, que é totalmente clichê, que é o "There is no free lunch", né, que não existe almoço grátis.
Então não adianta, se você quer investir, quer entender, você precisa correr atrás, precisa se educar, né? E se educar não é um caminho fácil, né? Um pouco do que você falou, você precisa ter dedicação, você precisa ter disciplina, então não é algo que você vai conseguir do dia para a noite. É uma coisa que você vai ter que fazer um investimento. O investimento em educação, o investimento em conhecimento é um investimento, né, pesado, grande, que você vai ter que fazer, mas que dá muito resultado. E ele é perene, ele é permanente, ele está dentro de você. Tudo que você investe em educação, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, ninguém vai tirar de você, está lá dentro de você, né? Então, a minha sugestão é invista muito em educação e em conhecimento. Assim, não queira achar que tem fórmulas mágicas e rápidas e um trick, uma técnica e uma operação que vai te enriquecer, né? O enriquecimento ele é um processo lento, assim, é um processo que vai demandar investimento, que você vai... E ele é muito prazeroso também, porque você vai aprender muita coisa, né? Você vai, inclusive, ficar rico como pessoa, né? No sentido de que a sua cabeça abriu, você aprendeu coisas e tal. Então, comece o quanto antes a investir em educação. E hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia você tem milhares de canais, você tem YouTube, você tem curso, você tem, assim... Pensando como era pra mim nos anos 90 e como é hoje, assim, hoje é ridículo, cara. Nos anos 90 não tinha nem internet, cara. Eu fazia conexão com aquele barulhinho do chiado lá. Nossa. Não tinha internet, mas não tinha Google. Era só livro, né? Pra pegar a só base livro. de conhecimento. Ainda que nos 90 tinha pelo menos computador, porque a galera das antigas era máquina de datilografar, né? Então, hoje em dia, você tem um oceano aí de possibilidades, né? Então, invista em conhecimento, cara. Invista em educação. Eu acho que, assim, é fundamental isso. Ótimo. Fica a dica aí pro pessoal. É o que vale mesmo, né? Agora, os próximos planos, próximos passos. Tem umas coisas aí, mas eu não posso revelar ainda. O que pode revelar? Tem alguma coisa que pode revelar? Não posso. Nada? Tem umas coisas sigilosas assinadas, então não... É que você largou agora de ser CEO, agora, né? Em junho, agora, exato. Né? E já tá com alguma coisa encaminhada. Tem. Né? Além, as aulas continuam. As aulas continuam, cara. Tô esperando receber minha plaquinha de funcionário de 20 anos da GB. Deve chegar no final do ano, né? Vai ser professor pro resto da vida? Cara, eu acho que muito provavelmente sim, viu? Se os caras resolverem me demitir em algum momento da GV, daí talvez não, mas é uma coisa engraçada, porque é uma atividade... Assim, eu tenho uma vocação muito grande de professor, então acaba meio que virando um vício, assim, né? Também é legal, porque você aprende dando aula, né? Eu aprendo muito dando aula, porque um curso é uma troca, né? Então... Com certeza, até o fato da gente ter muita disseminação de conteúdo agora, né? YouTube, Instagram, tem muita gente falando de finanças, e isso está ajudando até os economistas a se preocuparem mais em como falar melhor, né? Ou de uma forma mais entendível. Claro. Isso é muito bom. Não, eles têm sido cobrados, eu acho ótimo. Você tem que cobrar o economista. Eu fala português aí, a gente quer entender o que você está falando. Explica aí do jeito que eu vou entender. Exato. Show. Como que o pessoal te acha, Paulo? É só dar um Google, Paulo Gala, é uma praga aí. Se você der um Google aí, você vai achar. Vai achar os livros, né? Tem 4 livros escritos? Tem 4 livros, mais os mais recentes. O último chama Brasil, uma economia que não aprende, que aliás tem um pouco a ver com essa discussão nossa, né? Que é um livro que eu publiquei ano passado com um amigo meu, André Roncalha, que é um economista, professor brilhante. E você acha aí, dá um Google, você vai achar ele. Brasil, a economia que não... Brasil, uma economia que não aprende. Uma economia que não aprende. É um livro que fala um pouquinho de Brasil e tal também. Então vai achar o canal no YouTube, os livros, Instagram. Tem um blog. Lá. Blog no meu blog tem tudo, paulogala.com.br, tá tudo lá. Show. Muito bom. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Seja sempre bem-vindo e espero mais pra frente conversar contigo outras vezes. Prazer, obrigado pela oportunidade, conta comigo aí, estou à disposição. Show. Você curtiu o Papo com o Paulo? Então, aperta o botão aqui, deixa o like, se inscreve no canal. E queria comentar, né, até agradecer você que está acompanhando a gente, porque a gente ultrapassou a marca de 2.000 inscritos no canal recentemente, data que eu estou gravando agora esse vídeo, deve estar nos 2, 3, e certeza que depois dessa entrevista aqui, a gente vai passar dos 10, 50, 100 mil, pô, o cara é mestre, né, não tem nem o que falar. Segue a gente lá no Instagram também, @moneyplay_podcast, e o meu Instagram, @o Fabrício Duarte. Valeu, galera, até o próximo Money Play.